Vamos falar de uma ocorrência com o Senhor Jesus Cristo 5 dias antes da crucificação dele, na própria semana em que ele foi entregue. Obviamente uma passagem bem conhecida, todas as passagens do Evangelho são conhecidas. O tema da pregação, o título é Perfumando Tudo, onde vocês já podem imaginar qual é a história em que o Senhor Jesus Cristo esteve na casa de um homem que tinha sido leproso, Simão. Estavam lá a família amada de Jesus, Lázaro, que ele tinha levantado dentre os mortos, Maria e Marta. Esse episódio é relatado em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Vamos comentar um pouquinho sobre cada um. Vamos a Mateus então, para dar a partida do contexto. Mateus capítulo 26, versículos de 6 a 13. Diz assim, Mateus 26, de 6 a 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher. João informa que foi Maria, esta mulher, no Evangelho de João, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo registro dessa bela história e as muitas lições aqui contidas, que possamos ter sabedoria suficiente para aprender delas e praticar na nossa vida. Honra o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, com esta pregação, e honra Maria com esta pregação, porque o Senhor Jesus Cristo disse que esta história seria contada em memória dela. Obviamente, Cristo é nosso alvo principal, mas aqui nós temos autorização dele para dizer que esta pregação, baseada no episódio, é em memória de Maria. É em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Maria aqui, óbvio, não a mãe de Jesus, mas irmã de Marta e Lázaro. Em Mateus e Marcos, nós lemos que ela derramou sobre a cabeça dele o preciosíssimo perfume. João diz que ela lavou os pés dele. Isso tem dado muita margem para discussão entre os estudiosos. A ideia mais comum é que, como ela derramou em abundância, escorreu da cabeça aos pés. Muito provavelmente, num certo sentido, como se ela tivesse lavado o corpo dele. Inclusive ele mesmo disse que ela como que o ungiu, como se fosse prevendo, antecipando o embalsamento quanto à morte dele. É um drama com 3 atos. Primeiro ato, a iniciativa de Maria. Segundo ato, reação dos presentes. Terceiro ato, reação de Jesus. Então nós vamos observar cada um deles. Primeiro ato, a iniciativa de Maria. Ela derramou um perfume valiosíssimo
sobre a cabeça e os pés dele, talvez só na cabeça, escorrendo para os pés, algo como meio litro de perfume, um perfume muito valioso que daria para um ano de trabalho de um trabalhador que na época, vamos supor, em termos de hoje, pegando-se o salário, em um ano daria em torno de R$7.000, por aí. Então era um perfume, talvez o que ela tinha de mais precioso, muito caro. E os evangelhos deixam claro, eles fazem questão de enfatizar que era muito valioso. Não sei como ela adquiriu isto, o tempo que ela passou para juntar o dinheiro para comprar esse perfume, não sabemos. Mas era extremamente precioso para ela. Não há nenhuma indicação que era uma família rica, milionária, em que um perfume desse não faria muita falta. Talvez o próprio fato de dizer que era muito precioso para ela já demonstra que faria falta, ou no sentido de que era grande, era muito significativo em termos de valor esse perfume. Marcos nos informa, no capítulo 14, eu não vou ficar lendo o tempo todo cada passagem de Mateus, Marcos e João, vou dar só as dicas. Ele nos diz, quebrando o vaso. Por que ela quebrou este vaso? Não sei, talvez o mais lógico é que esse vaso tivesse um gargalo pequeno, muito apertado, perfume muito caro, para sair de pouquinho, talvez até gota a gota, e para o propósito dela, o gota a gota não ia servir, não era o que ela queria lavar Jesus com aquele perfume, muito, todo. Então ela quebra o vaso, como se talvez quebrasse logo o pescoço, o gargalo do vaso, e derramou foi tudo. Essa é a ideia que o Evangelho quer dar, claramente. A conta-gota não teria sentido, ela poderia passar vários minutos para sair tudo e perderia totalmente aquela ideia de uma coisa abundante, que é visivelmente o que ela queria fazer com ele. Primeira lição, nós encontramos aqui, nós somos mestres em dar ao Senhor Jesus Cristo de conta-gotas. Um pouco do tempo, um pouco da energia, um pouco da mente, capacidade de raciocinar, um pouco da capacidade de produzir alguma coisa, um pouco do dinheiro que Ele tem nos dado, um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco de serviço, um pouco. Raramente pensamos em muito, quando o assunto é dar para Cristo, dar para Deus. E é porque a própria expressão dar para Cristo, dar para Deus, em si, ela não tem sentido, porque é tudo dele. Mas vamos admitir que tenha sentido, porque há um ângulo de ver, de pensar e concluir que não é errado, que é nosso. Então, a maneira como esse perfume era da mulher, então podemos dizer que ela deu para Jesus, tudo bem, tudo é dele, o universo todo é dele, mas há esse sentido em que é nosso. Então deixe-me dizer, repetindo, que quando se trata de você se despregar de alguma coisa, e você tirar de si alguma coisa, não apenas dinheiro, não apenas bens materiais que valem alguma coisa, mas algo que vai lhe custar. E eu gosto de enfatizar a capacidade de empreender algo para Cristo. Você empreende alguma coisa, você tem uma profissão, mesmo que sua profissão atual seja estudar, ser um estudante, só faz isso, estudar hoje, mas você estuda presume-se, se não é, deveria ser, com afinco, com seriedade. Você tem seu trabalho,
Imagina-se que você leve a sério o seu trabalho. Aliás, você procura melhorar de posição dentro da empresa, ou se você é o proprietário, procura melhorar o tamanho, a lucratividade, a eficiência da sua empresa, e para isso você pensa, e conversa com as pessoas, e lê, e troca ideias com outros, e quebra a cabeça, às vezes na rede, na cama, pensando, vou fazer assim, vou fazer assado. Você puxa de si para passar naquele concurso, para conseguir aquele alvo. Repito, em qualquer que seja o valor, material, imaterial, econômico, de profissão, de cargo, seja o que for, você se exige muito para suprir, ou tudo bem, para que Deus supra através deste esforço, chamado de derramar o pão com o suor do rosto, que eu acho que muitas vezes tem gente que exagera com o tal deste pão com o suor do rosto, vão muito mais além disso, mas tudo bem, você espera que Deus supra para você através desse seu trabalho, e sustentar a sua família e tal. Por conta disso você se dá muito. Eu tenho batido nesta tecla algumas vezes aqui, e vou continuar, achando que esse muito é exagerado, do que nós damos e nos sacrificamos e exigimos de nós mesmos para as coisas daqui. E quando se fala em dar para Deus, sacrificar alguma coisa, dar de si, até mesmo raciocínio, o melhor da sua mente, para numa sessão da igreja você levantar e dizer: com licença, eu tenho uma sugestão aqui com relação a esse projeto da igreja de missões, ou esse projeto aqui de levantar fundos para comprar uma mobília nova, não sei, mas pensar. Mas sabe o que acontece? Exceção. Você não pensaria assim se fosse uma reunião na sua empresa, em que você iria tratar dos negócios lá, ou que você fosse empregado da empresa, ou se você fosse síndico do seu condomínio, ou tivesse interesse numa reunião importante, você ir lá e dizer: não, um minutinho, está errado, a segurança desse prédio está muito ruim, não gosta da reunião, ou não me fez nas reuniões, mas vai, porque você está se esforçando, com sono, cansado, mas vai para a reunião, terminou 11 horas da noite, mas você vai, porque está um absurdo, o prédio está sujo, sem proteção, e você vai lá defender, e gasta sua voz, gasta sua mente, gasta sua energia, se expõe até a se desgastar com alguns vizinhos, mas você luta pela preservação física do lugar que você habita, ou talvez até possua o próprio apartamento, mas você tem esse afinco e dizer: eu quero participar da diretoria da igreja para usar o que eu tenho de inteligência. Agora pode ser pouca a inteligência, ou muita, não é o caso, mas o que você tem para dar. E o meu tempo, com que facilidade você gasta 2 horas na frente hoje de um vídeo, facilidade enorme, e haja DVD, haja cinema, e nem conta, mas meia hora, talvez você precise acordar mais cedo para chegar na hora e dar um exemplo na sua igreja de compromisso e de mostrar a seriedade com que você encara um culto a Deus. Não sacrifica essa meia hora de sono. Então é isso que eu quero dizer: nós estamos muito mesquinhos nas nossas coisas para com Deus. Não é só do dízimo, não, eu não queria nem falar em dinheiro, mas é do que você é, das coisas que você lhe deu. E Deus não só lhe deu dinheiro e conta corrente em algum banco, ou um bem qualquer para andar, não, Ele deu muito mais coisa, mais importante, muito mais importante, a inteligência que você tem, do que o dinheiro que você tem, milionário que você seja, e a sua contribuição no trabalho de Deus,
e dizer: eu vou chegar atrasado hoje, porque eu vou pregar o evangelho, então eu vou chegar atrasado no compromisso tal, sei lá, eu não vou faltar, vou telefonar, esse eu não vou, eu perco essa venda mesmo, eu não vou, porque surgiu a possibilidade de você ganhar uma alma para Cristo. E o motorista do táxi que você foi está querendo conversar o evangelho, eu não sei, estou criando uma situação, mas você dificilmente coloca em perspectiva de uma maneira correta. Mundo, vida aqui, primeiro lugar. As coisas de Deus, segundo lugar. Pena. Você quer dar para Jesus Cristo? Dê logo muito. Dê em grande quantidade. Seja generoso para com Deus. Como se Ele precisasse. É um privilégio nosso, ao menos podemos pensar na ideia de sermos generosos para com Deus, e Ele ainda aceitar. E Jesus Cristo, ao aceitar esse perfume sobre Ele caríssimo, Ele foi generoso com Maria. Quer dizer: Maria, obrigado, eu tenho todas as árvores do mundo, eu não preciso de uma árvorezinha da qual foi tirado esse seu perfume caríssimo, não. Muito obrigado, mas eu não. Você não entendeu bem quem eu sou, não quero não. Ele não precisa de perfume, mas ele aceitou a generosidade dele, ao aceitar a generosidade dela. Pois saiba, Deus aceita a sua generosidade. É você que é duro, pão duro para com Deus, em praticamente todas as coisas, infelizmente. Você e eu, nós, de uma maneira geral. Segundo ato, a forte reação dos presentes. Aí essa é interessante demais. Acharam ruim. Acharam ruim. Eu estou há 15 minutos falando da beleza do ato desta mulher para com Jesus Cristo, com dificuldade de expressar a beleza deste ato. Quão nobre é dar generosamente para Jesus Cristo. Aí vem esses bonitinhos aqui. Nós seríamos iguais a eles lá, por isso é que eu falo com esse tom crítico. E vem criticar Maria. Tudo indica que a reação inicial partiu de Judas Iscariotes. Imagine, aquela beleza de pessoa. João diz, capítulo 12, que foi Judas que reclamou e que poderia se dar aos pobres. Mas ele disse isso porque ele era o tesoureiro e era ladrão. Está escrito com todas as letras lá. Ele era ladrão e ele tomava conta do dinheirinho do grupo. Eles tinham uma bolsinha, que era comum na época, para guardar o dinheiro que eles conseguiam ter. E Jesus entregou para Judas tomar conta desse dinheiro. Marcos diz alguns dos presentes. Mateus diz os discípulos. João, alguns, os discípulos. Cada evangelista disse uma palavra diferente, expressou. Tudo indica que Judas partiu na frente, ladrão e interesseiro, irritadíssimo com esse desperdício que poderia ter sido vendido, né? Entrava na bolsa, já viu, né? Entrou na bolsa que ele controlava. Alguém observou que logo depois daqui, poucos dias depois disso aqui, ele correu para negociar com os sacerdotes por dinheiro a vida de Jesus. Como se dissesse: desse mato não sai coelho. Ladrão que ele era, ele queria dinheiro. E uma chance daquela, algo em torno de hoje, 7.000 reais, e Jesus se deixar banhar por aquilo, num desperdício enorme,
esse Jesus não tem nada a ver comigo, é uma cabeça completamente diferente, já estou aqui há 3 anos nessa luta, não consigo nada, tudo aqui é muito pouco, muito pobre, muito sofrido, tem que ser assim. Numa chance que a gente tem de uma mulher dar um perfume valiosíssimo, podendo vender e entrar na nossa bolsinha, ele chega e deixa, permite. Não, desisto. Interessante isso, eu achei curiosíssima e muito apropriada essa observação. Desisto, cansei, eu daqui não vou conseguir dinheiro nunca, só tem um jeito, vou vender o próprio Jesus Cristo. Muito bem, Judas partiu com esse argumento, influenciou os outros que pegaram corda, como se diz, se animaram, compraram a ideia de Judas. E como tem ladrão inteligente neste mundo, e Judas foi inteligente demais, porque ele usou um argumento excelente, de difícil contra-argumentação. E esses são os argumentos mais perigosos. As pessoas mais perigosas são as que usam de ideias válidas num certo contexto, mas que não são válidas nas características de um outro contexto. Mas a ideia em si é válida, é boa, é bonita, mas ao usar errado no lugar errado, conturba tudo, mas fica dificílimo argumentar. Judas foi em cima, muito atraente a sua ideia, vende e dá aos pobres o dinheiro. Os discípulos levaram a sério o argumento de Judas e, até onde podemos entender, estavam realmente achando um desperdício de Maria. Judas tem razão, um argumento desse, perfeito, dinheiro tão difícil de se encontrar, porque tanto pobre por aí, o mestre é tão generoso, ele gosta tanto de ajudar as pessoas, que chance nós perdemos. Então os outros foram na onda de Judas, e aparentemente, até onde eles achavam, estavam, menos Judas, estavam lutando por uma causa justa e bonita. Lição óbvia: é muito fácil ser iludido por pessoas que falam em causas bonitas, mas com propósitos errados, com o coração longe da beleza daquele argumento. Pessoas que usam a boa fé dos outros. Nunca confunda ser crente com ser ingênuo. Eu acho que tem crente que acha que ingenuidade é uma virtude. Não creio. Você ter pureza nos seus propósitos, você sempre procurar ver as coisas pelo ângulo do amor, de dar uma margem para o outro, de ser largo quanto ao erro dos outros, totalmente diferente. De fato, é uma virtude esta largueza, esta paciência com defeitos de terceiros, mas o ingênuo é que ele não leva em consideração a realidade dos fatos, muitas vezes fatos que mostram com uma certa clareza que aquilo é apenas uma cortina de fumaça, que tudo indica, pelo menos se não pode afirmar, tudo indica que tem alguma coisa esquisita aí. Vamos ver com cuidado, vamos examinar vários ângulos daquela situação, não vamos de peito aberto para levar um tiro mortal, vamos com prudência. Eu gosto de Mateus 10,16, sedes simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Prudência, não
ingenuidade. Esses pobres discípulos lá embarcaram na canoa furada de Judas, ingenuamente. Também viram o preço, pagaram um preço caro por essa ingenuidade. Terceiro ato, a reação de Jesus. 5 reações dele. Primeira, reprovou a indignação deles, e reprovou duro, gente. Estive estudando a palavra lá no original, traduzida aqui por molestais. Porque a molestais? Aqui no versículo 10 de Mateus 26. É uma palavra forte. É incomodar muito, atrapalhar, incomodar. Boa tradução: molestar, fazer o mal, fazer uma coisa ruim, ser nocivo, prejudicial. É dura a palavra. Ora, vocês estão sendo indelicados com ela. Não, não foi isso não. Foi muito mais forte. Isso é importante. Por que vocês estão perturbando e constrangendo essa moça? Fazendo mal a ela, sendo nocivos e hostis a esta moça. Por quê? Então a pergunta dele, obviamente, equivale a uma acusação dura. Agora imagine você na situação de Maria, mostrando o amor ao Senhor Jesus Cristo, uma percepção espiritual aguda. Não sabemos até que ponto ela pensou no coração dela quanto à questão da antecipação, quanto à morte de Cristo, em perfumá-lo logo, abrindo mão de grande quantia, mostrando grande generosidade, e ainda por cima criticada. Todos ali estavam olhando para ela com reprovação, numa corrente puxada por Judas, como já comentei. Aliás, interessante e irônico, é até engraçado um aspecto tragicômico. Questionaram o valor do perfume, que era caríssimo e tal, mas parece que se esqueceram que o perfume era dela. Agora, se o perfume fosse do grupo, se fosse um dinheiro saído da bolsinha lá deles, ainda vai. Embora Jesus fosse o mestre, mas era o grupo e tal, era a bolsa do grupo. Mas não, ela chega com uma propriedade absolutamente pessoal dela mesma. Quer dizer que a gente não faz o que quer do que é nosso, não? É interessante. Eles deveriam ter elogiado a liberalidade dela antes de qualquer coisa para com o Senhor Jesus Cristo. Não elogiam, critica. Muitas vezes a crítica serve para esconder uma falha, ou esconder algo que você tem, que não é bonito, e você aproveita quase como uma autodefesa. Uma autodefesa infeliz, mas uma autodefesa, uma forma de expressar aquilo. Judas criticou porque perdeu a chance de entrar um bom dinheiro no caixa. Eles criticaram porque achavam que ela devia ter colocado o dinheiro em outro lugar, talvez pensando, não sei o quanto conscientemente ou não, eu faria isto, eu teria esta liberalidade. Incomoda alguém muito bonito perto de pessoas muito feias, incomoda alguém muito rico perto de pessoas pobres, incomoda os outros, os que não têm, incomoda pessoas muito inteligentes perto de pessoas que não são tão, incomoda pessoas que têm uma família linda ao lado de quem tem uma família destruída. Então é natural que venha crítica mordaz por parte daqueles que estão ou com inveja, ou estão com algum tipo de ressentimento de estarem vendo uma coisa tão bonita no outro. Agora veja como é invertido esse negócio.
Deveríamos ser rápidos em ver virtudes dos outros. Já temos tantos defeitos para mostrarmos uns aos outros, infelizmente, que deveríamos aperfeiçoar em ver o que é bom nos outros e jogar uma luz em cima, em elogiar, em enfatizar, para que aquilo influencie uns aos outros. Já sofremos tanto com os males que tem nesse mundo, com os pecados que nós mesmos temos dentro de nós e que os outros também têm. Estamos arrodeados do que não presta. Parece que nós gostamos do que não presta, porque quando vemos o que presta, criticamos. Que coisa! Isso estou falando de crentes. Vocês verem o quão asqueroso e profundo é o efeito do pecado nas nossas vidas. Não gostamos de ver pessoas mais felizes, mais alegres, mais virtuosas, ou mais prendadas, ou mais beneficiadas de alguma forma. Não gostamos. Vergonha para nós. É muito fácil condenar as pessoas pelo uso que elas fazem das coisas delas. Muito cuidado ao criticar a forma com que uma pessoa gasta o que tem, não só dinheiro, mas também tempo, energia, tudo aquilo que eu já falei, serviço. Especialmente, cuidado ao criticar ministérios de pessoas que pensam diferentes de você. Criticar maneiras das pessoas se doarem para Deus, ou doarem mesmo o que tem, até fisicamente, financeiramente, para Deus. Além de não ter nenhuma satisfação a lhe dar, lembre-se disso, o irmão provavelmente está tendo muito mais visão do que você, e está muito mais certo do que você. Imagina o tamanho do alívio de Maria, a repreensão, o carão que Jesus deu aos presentes. Pelo menos ela viu que o Senhor Jesus Cristo compreendeu e gostou do seu gesto, aprovou o que ela fez. Então, antes de ir para a segunda reação dele, se você está fazendo o bem, não se preocupe com críticas, elas virão. Eu sei, pastor, virão lá do mundo. Eu sei, é do mundo mesmo, mas elas virão também do meio dos irmãos, e elas virão também do meio dos irmãos da sua igreja. Deixa vir. Muitas perseguições que grandes crentes famosos, dos quais nós lemos as biografias e tudo, muitas das perseguições que eles tiveram, talvez as maiores, vieram de pessoas que se declaravam tão cristãs quanto eles. Podem olhar a história da igreja cristã. Então, se você está fazendo o bem, Jesus está com você. Ele vai lhe defender. Ele não vai aprovar quem lhe critica, quem está sendo malvado com você, quem está molestando você. Não se preocupe, Ele está com você. Tão somente trate de estar certo, de fazer o bem, de estar correto. Mas ele foi além. Ele repreende os discípulos, mas não fica nisso não. Agora ele elogia a mulher explicitamente. Agora que deve ter sido para eles duro ouvir, porque eles criticam. Aí Jesus elogia exatamente aquilo que eles estavam criticando. É duro para eles. Ele diz: ela praticou boa ação para comigo. Alguém quer criticar aqui ainda? Pedro quer dizer alguma coisa? Mateus quer dizer alguma coisa? Ah, não. Judas quer dizer alguma coisa? Seu ladrão, que ele sabia? Ah, silêncio.
Quer dizer que eu tinha que dizer com a minha boca explicitamente que ela praticou boa ação para comigo? Vocês não viram, seus míopes? Vocês não viram a obviedade do que esta mulher fez? Vocês viram onde é que ela jogou o perfume dela? Em cima de que cabeça? De que corpo? Qual foi o corpo que ela ungiu? Vocês viram? Não entenderam nada. Ela prestou boa ação para comigo. Jesus gostava de elogiar em público. Ele sabia o efeito positivo que isso provoca, um elogio correto. É muito difícil elogiar e muito fácil criticar. Já notou? Experimente. Amanhã você acorda, não sei se eu vou fazer hoje 3 elogios, vou fazer 3 críticas. Eu acho que você não chega no seu trabalho, já fez 8 críticas. Aí chega na hora de dormir e só fiz um elogio. E foi duro fazer aquele elogio. Por que é assim, gente? Por que não é o contrário? Por que você não elogia? Uma criança pobre brincando e chama o carrinho de lata dela de um caminhãozinho de bonitinho, de fofinho, sei lá do que. Você não pode elogiar a beleza de alguém física, elogia a simpatia, a bondade, o sorriso, os dentes da pessoa. Elogiar. A pessoa se sente bem, sendo um elogio obviamente sincero, que venha do coração. É tão, eu ia dizer, é tão fácil elogiar. É e não é, né? Deveria ser tão fácil elogiar. Não é. Por quê? Porque se você elogia tão pouco, porque é difícil. Para a carne é difícil elogiar, obviamente, algo que merece ser elogiado. Então, o elogio na hora certa tem grande valor. Experimente elogiar mais. Terceiro modo de Jesus reagir, ou terceira reação dele. Ele explica por que Maria estava certa e contra-argumenta sobre os pobres. Aquele ponto que eu disse que Judas foi inteligentíssimo, porque ele usou um argumento muito difícil de combater. Esse dinheiro poderíamos dar para os pobres. Está cheio de pobre aqui em Jerusalém. Verdade. E Jesus enfrenta o argumento de cara. Primeiro, era uma boa ideia ajudar os pobres, óbvio, mas naquelas circunstâncias especiais havia uma causa melhor do que ajudar os pobres. Essa causa era fazer uma boa ação para com Jesus Cristo, mostrando uma generosidade enorme para com ele, proporcionalmente a que a mulher tinha e o preço do perfume, já que a estadia dele nesta terra era provisória, altamente provisória. Dali a 5 dias ele morreria. Tudo bem, ao 3º dia ressuscitaria, mais 40 dias e depois voltaria para o céu. E não seria mais visto aqui, e a presença física dele iria demorar a se fazer de novo. Já vamos com 2000 anos, ele não voltou ainda fisicamente. Vai voltar, mas ainda não aconteceu. Então ele estava no final, apagando as luzes do seu ministério aqui. Então era muito mais apropriado gastar uma fortuna num gesto a ele do que mesmo gastar com os pobres. Coragem, né? Dizer que tem alguma coisa mais importante do que gastar dinheiro com alguém necessitado. Mas é a vida. Há circunstâncias em que uma certa ação é mais conveniente do que a outra, ou daquela mesma ação em outra circunstância. Os pobres, ele disse, citando inclusive a lei, Deuteronômio, os pobres sempre tereis convosco. Judas, você quer ajudar os pobres? Não vai faltar oportunidade. Pedro, Mateus, vocês querem ajudar os pobres,
Ah, que bom, que lindo. Vocês vão ter muita oportunidade de ajudar os pobres. E ajudaram. Paulo, que nem estava no grupo ainda, quanto Paulo trabalhou para os crentes pobres de Jerusalém, e a palavra de Deus, que esses homens que eram pobres, eles mesmos levaram, a vida eterna que eles levaram através da pregação deles, como ajudaram? Tirando juros, óbvio. Mas naquele momento, não. Então aqui uma lição, antes de ir para a quarta, quinta e encerrar. Mesmo quando uma causa parece muito bonita em certas circunstâncias, em princípio, pode haver situações em que não é a melhor opção. E essa é umas coisas difíceis da vida. Escolher atitudes, linhas de ação, maneiras de proceder. Como é que eu faço? Isso aqui não está errado, ali também não está. Mas, Senhor, e agora? Enganchou na minha cabeça. Só tenho uma solução para isso. Pedir sabedoria a Deus. Não tem outra. Mesmo na Bíblia, muitas vezes eu vou procurar na Bíblia uma solução. Muitas vezes não encontro. Quando é uma solução de um problema, de uma situação em que tem algo condenável pela Bíblia de um lado e algo aprovado pela Bíblia de outro, é óbvio, a Bíblia tem a solução e é claríssimo, é fácil. Não estou falando disso, são situações em que as duas coisas são válidas. Era válido vender o perfume e dar para os pobres? Era válido jogar na cabeça de Jesus até ir aos pés dele? Era. Essa é uma situação difícil na vida. E pode perguntar ao pastor, pode perguntar ao crente mais velho da igreja, não vai ser fácil não. E provavelmente você vai ouvir. Ore a Deus e peça orientação. Quando eu era mais novo, eu ficava um pouco frustrado quando entrava alguém no meu gabinete, um aconselhamento, uma pergunta, e eu achava que tinha que dar resposta para aquele irmão ou irmã. Se ele não saísse dali com a resposta clara, eu estava miseravelmente falhando no meu ministério de pastor. Tem que orientar, aconselhar. Não sou o homem naquele rebanho de Cristo que ele deixou para orientar, estudar a Bíblia, orientar e mostrar os rumos. Então eu tenho que orientar. Só que muitas vezes numa situação dessa, eu não sei, meu irmão. Eu não sei. Isso é uma coisa, inclusive, muito pessoal, porque pode ser que um outro irmão passe por uma situação muito parecida e a opção para você que é a melhor não é para ele. É muito complexo isso. Então, ao passar do tempo, foi ficando gostoso entender. Se quer saber de uma coisa, eu não sou Deus não, sou um mísero pecador igual ao irmãozinho que veio falar comigo, com a graça de ter sido perdoado. E se eu tenho o dom do pastoreio, de estudar as escrituras e ter alguns entendimentos e tal, isso é muito limitadozinho, e não tem problema nenhum dizer não sei não, meu irmão, vamos orar a Deus e peça sabedoria, tem esse princípio assim, tem o princípio assim assado, tem assim, calma. Aí eu comecei a notar que só dizer calma era o que ele estava precisando, não era a resposta A ao B, que estava angustiando. Não, calma, peça sabedoria a Deus. E eu gostava de dizer, você já disse para Deus essa situação com as palavras que você disse para mim? Não, as palavras que eu disse para o Senhor? Não, eu estou aqui conversando com o Senhor e tal. Sim, você não conversa com Deus não? Bom, eu oro a Deus e tal. E orar a Deus o que é? Não é conversar com Ele não. Vá para casa, diga para Deus com as palavras que você me disse, com as angústias que você demonstrou, do jeitinho que você me disse, feito um papagaio. Apenas diga Senhor, quando falar com Deus, não como falar comigo aqui. É um outro Senhor, é um outro tipo, obviamente, de conversa. Mas repita o que você disse para mim com as mesmas palavras. Ele vai entender, ele sabe português. E calma. Jogue sobre ele as suas ansiedades. Ele tem cuidado de você
e o Espírito Santo dele que habita em você vai lhe orientar na hora certa. Só em você está querendo acertar é o mais importante para Deus, porque Ele vê coração. Então, se aquete. A solução em si é secundária. Primeiro é a sua atitude de querer acertar e pedir sabedoria a Ele e se entregar nas mãos dele. Pastor, estou sendo aqui tão melhor. Pois é, melhor ficava ele e ficava eu, porque eu ajudei sem dar a solução, porque eu não sabia a solução exata. Gente, Tiago está lá dizendo: quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lança no rosto, e ser-lhe-á concedida. Quarta reação de Jesus, além da demonstração de amor dela, havia um significado mais profundo do gesto de Maria. Ela estava antecipando o dia da morte, do sepultamento dele 5 dias depois. O costume era ungir o corpo do morto antes de sepultar, só que dizem aí os historiadores que não era feito quando era uma morte de um condenado. Quando alguém morria por condenação, debaixo de uma sentença, eles não ungiam o corpo, não preparavam aquele corpo para a morte, depois da morte, para o sepultamento. Então era como se tivesse antecipado os acontecimentos e ungido logo o Senhor Jesus Cristo. Não sabemos o quanto de Maria ela perscrutou isso, quanto Deus deu a ela entendimento, os detalhes, não sabemos, mas Jesus pelo menos interpretou desta forma e achou importante ressaltar isso. Quinta e última reação de Jesus Cristo: Ele recompensou Maria. Olha que coisa! Ela seria lembrada onde o Evangelho fosse pregado, como eu já comentei aqui no início. Aqui nós temos uma espécie de uma profecia dele, porque ele disse: aonde o Evangelho for pregado, e o Evangelho não tem sentido sem a ressurreição. Então ele estava aqui predizendo mais uma vez que, embora implicitamente, que ele iria ressuscitar, ia morrer sim, que ele falou da morte dele, mas não falou da ressurreição claramente, quando ele diz: quando o Evangelho for pregado. Ora, o Evangelho é exatamente a pregação das boas novas, da morte dele pelos nossos pecados, da ressurreição dele e do retorno dele aos céus. Então ele é como se estivesse dizendo: eu não vou ficar morto. E outra profecia dele aqui embutida é a pregação universal do Evangelho. Diz: aonde for pregado, em qualquer canto, qualquer lugar, e de fato o Evangelho tem sido pregado universalmente. Maria ficou como exemplo, encerrando, do crente que é recompensado pelo bem praticado. Deus é um Deus galardoador e se alegra em recompensar. Essa questão de recompensa é delicada, porque nós somos acostumados, muitas vezes uma recompensa vem com um pagamento de alguma coisa, então é como se Deus estivesse pagando a nós o que Ele está devendo. E não vou trabalhar muito aí, que eu já quero encerrar, mas de uma maneira bem simples: Deus não lhe deve nada, o Senhor Jesus Cristo não lhe deve nada. Aliás, é exatamente o contrário. Então sempre quando pensar em retribuição da parte de Cristo ou de Deus, em galardão da parte de Cristo ou de Deus, pense em generosidade dele. Nunca pense como uma obrigação dele, como ele estando fazendo alguma coisa que lhe deve. Pronto, de uma maneira muito simples, dá para você entender essa questão. E já que ele faz de uma maneira generosa, deve despertar em você um sentimento de gratidão. Se Deus fizer alguma coisa por você e você não sentir no seu coração algum tipo de sentimento de gratidão, tem uma coisa errada na maneira como você encara a Deus. Se é normal Deus lhe dar o pão de amanhã de manhã do café, tem uma coisa errada. Se é normal você amanhã, a hora dessa, ainda estar com uma boa saúde como você está agora, é normal, é hora de se esperar, é tudo bem, faz parte, tem uma coisa errada. Então, tudo o que você tem na sua vida, pode ser o pão de amanhã do café, pode ser o apartamento que você comprou depois de 20 anos pagando, enorme para os seus padrões, tudo Deus lhe deu porque quis, não foi para pagar o seu coração, pagar a sua fé, pagar a sua dedicação a Ele, não.
Então ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isto com Maria, mas fez alegremente. Ele gosta de dar, ele gosta de galardoar. Eu acho que nós fomos muito mais premiados aqui nesta terra do que nós imaginamos, muito mais. A gente não sabe exatamente dimensionar isso, aquilatar isto, mas gente, nós já fomos muito beneficiados aqui, muito mesmo. Às vezes a gente nem percebe que ele faz isso de uma maneira discreta, às vezes não tanto, a gente nota, às vezes, Deus fez comigo uma coisa fantástica, espetacular, você chega a se emociona quando fala, quando pensa, mas provavelmente, na maioria das vezes, vão ser recompensas que ele vai nos dando generosamente, pela graça, porque ele quer, e porque ele gosta, e porque ele se alegre. Então, procure ficar ligado nisto, e se sentir grato em tudo que você recebe na sua vida. Agora, claro que recompensas maravilhosas mesmo, cheias, pesadas, gostosas, fortes, virão quando nós nos encontrarmos com Cristo e estivermos com Ele eternamente. Só um exemplo, Ele vai confessar o nosso nome perante o próprio Pai. Está lá em Mateus 10:32. É uma espécie de uma recompensa. Que maravilha! Muitas dessas a Bíblia fala, de muitas dessas recompensas espetaculares que nós teremos na eternidade. Termino então com a pergunta: por que Maria foi recompensada de uma maneira tão generosa? 2000 anos depois estamos aqui nós falando dela. Já falei umas 30, 50, 40 vezes, sei lá, o nome dela aqui hoje, em memória dela. É uma recompensa a ela, que Jesus prometeu. Por quê? Eu acho simples a resposta: porque ela deixou tudo em segundo plano para colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. As coisas boas que ela compraria com o dinheiro do perfume, ela deixou em segundo lugar. O constrangimento que ela passou, a má compreensão da qual ela foi vítima, ela deixou em segundo lugar. Não importa, não interessa. Ela colocou em primeiro lugar, em alta prioridade, acima de todos, honrar, servir, agradar ao Senhor Jesus Cristo. Cristo sempre se agrada muito de ser colocado em primeiro lugar. Ele se agrada em ser exaltado, adorado, colocado acima de tudo e de todos. Vocês sabem disto, ele disse claramente. E quem não honra pai, mãe, mulher, filho, tudo além, acima, se ele não for honrado acima de todas essas pessoas, nós não somos dignos dele. Ele deixou isso claro, e ele é digno disso. Então, que a sua vida de dedicação a ele seja como você estivesse continuamente perfumando tudo o que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. Ele não está fisicamente aqui como estava quando Maria fez aquele belíssimo gesto que 2000 anos depois estamos comentando. Perfume o nome dele, saia perfumando por aí, derrame sobre Cristo, sobre o nome dele, o melhor perfume que você tiver para dar, sobre a igreja dele, sobre a causa dele, sobre o evangelho dele, sobre a própria pessoa dele. E que a cada dia você se comporte de uma maneira tal com relação a ele, leve a Cristo em tão alta consideração como Maria levou, que ele possa dizer: você hoje praticou uma boa ação para comigo. Já imaginou ouvir isso dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo? Quanto a você, amigo, infelizmente você não tem nenhuma boa ação para dar, para mostrar, para fazer com relação ao Senhor Jesus Cristo. Como é, pastor? Que história é essa? Só porque eu não sou crente, só porque eu nunca me entreguei ao Senhor Jesus Cristo, quer dizer que eu não posso fazer nenhuma boa ação para Ele, na forma como Maria fez, na forma como alguém que se achegou a Deus através da salvação que Cristo operou? Não. O profeta Isaías diz que as suas obras de justiça são como trapos de imundícia.
Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não são seus pecados, não. As suas obras boas, as melhores que você tem, para Deus são como trapo de imundícia, cheira até mal. Por quê? Porque você não tem relação com Deus através do pecado, como o ser humano tem desde que nasce. Esse pecado dentro que causa uma separação. Então Deus não pode comungar com quem não é perdoado, com quem não já foi lavado dos seus próprios pecados. Ele não pode, foi dito aqui hoje na música, que Deus não pode comungar com o pecado. Então eu quero me despedir dizendo: você que não é crente no Senhor Jesus Cristo, primeiro de tudo, permita que Ele faça uma boa ação para com você, a boa ação, lhe salvar. Morreu para isso, ressuscitou por isso, está nos céus hoje e desejando salvar pessoas. Então Ele quer fazer esta boa ação para com você. Se arrependa, seja humilde, reconheça que você tem sido pecador, reconheça que você precisa de perdão. Aí você se converte, aí você se torna um filho de Deus pela fé em Cristo. Agora sim, agora você se tornou como irmão dele, servo, ao mesmo tempo irmão. Nós temos várias formas de falar da nossa relação com Cristo. Uma delas é irmão, ele diz amigo. Então agora você está em condições de dizer: Senhor, deixa eu fazer uma boa ação para contigo. Eu gostaria tanto de fazer uma boa ação para contigo. Que sejamos peritos em fazer boas ações para com o Senhor Jesus Cristo. Boas ações que custem muito para nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo belo exemplo de Maria. E que os efeitos do que foi dito aqui sejam fortes, duradouros, benignos nas nossas vidas. Porque o Teu Espírito tem esse poder. É em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém.